Olá, você que está pelo facebook.com barra frederico.carvalho.77, que prazer ter você aqui, né? Vou agora já imediatamente compartilhar para a página do professor Frederico Carvalho, para que a gente possa ter isso em outro lugar também, para vocês poderem acompanhar na nossa página. Estou preparando aqui, acertando. Nós estamos começando mais um programa da série Você Precisa Saber, um programa que a gente faz às terças e quintas-feiras, sempre às 20 horas, e hoje nosso assunto é o Centro de Valorização da Vida, que existe há muito tempo. O Centro de Valorização da Vida não é novo, mas no Brasil ele é bastante conhecido, mas precisa ser mais conhecido. Por quê? Porque principalmente agora, em tempo de pandemia, as pessoas precisam mais de ajuda. Elas precisam falar, elas precisam se expressar, elas precisam passar seus sentimentos. E muita gente, quando fica por demais afogada nos seus problemas, essas pessoas acabam sofrendo, e sofrendo muito, né? E algumas chegam ao ponto de partir para o suicídio. E a gente não quer que ninguém sofra esse tipo de coisa, né? A gente não quer ninguém passando por qualquer dificuldade, qualquer sofrimento. Então, enquanto eu estou aqui compartilhando na página do professor Frederico Carvalho, e para as pessoas que estiverem na página também poderem assistir, é porque a internet naturalmente fica mais lenta quando a gente está fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, ainda mais todas elas agindo com a necessidade da internet. Bom, mas agora sim, agora já conseguiu compartilhar, é um prazer estar com você. Você pode se comunicar comigo sempre que quiser pelo meu e-mail, professor@fredericocarvalho.com.br, professor@fredericocarvalho.com.br. E pode entrar em contato comigo também pelo facebook.com/barra frederico.carvalho.77, é por onde você está agora. Ou, se você quiser entrar na nossa página, está aí embaixo, rolando, que é facebook.com/barra professor maiúsculo, Frederico maiúsculo, Carvalho maiúsculo, né? Então, as pessoas já começam a chegar e já está aqui o Vanderlei Fonte Boa. Boa noite, meu amigo, boa noite, Vanderlei, assista com a gente, vai ser muito bom. A Edilamar Nogueira também, boa noite. Que bom que vocês estão aqui. Bom, vamos apresentar então as pessoas que estão colaborando com a gente. Primeiro, eu vou apresentar ela, que é terapeuta ocupacional e vai me ajudar a concluir, a proceder essa entrevista, que é a terapeuta ocupacional, a Líbia Ribas. Líbia, boa noite, tudo bem? Boa noite, Frederico Carvalho, tudo muito bem. Melhor agora, participando dessa live com um tema tão importante, principalmente muito no contexto. Hoje em dia, então... Ora. Bom, vamos apresentar esse moço que está no meio. A Edilamar está dizendo aqui, minha internet está lenta e falhando, mas se Deus quiser vai ficar boa, porque é por uma boa causa. Nós estamos trabalhando hoje pela causa da vida. Que é coisa mais bonita, gente, a gente dizer isso. Estamos trabalhando pela causa da vida. E é justamente por isso que eu cumprimento com muito carinho meu amigo, ele que é voluntário do CVV, responsável por comunicação aqui em São Gonçalo, eu não sei se só São Gonçalo, você vai dizer, que é o João Alexandre. João Alexandre, boa noite, obrigado por estar aqui mais uma vez, né? Porque sempre que eu peço, eu assim faço um pedido pequenininho e você vem com uma vontade de leão. Pode falar. Está sem som agora. Por quê? Por que você ficou sem som? Você estava com som ainda agora? Aperta o plugzinho lá para ver se é o plugzinho que saiu de posição. Oi. Ih, João Alexandre não quer falar comigo. Líbia, foi você que assustou. Tá? João, está sem som. Tem que ser de alguém. A culpa tem que ser de alguém. Você está com uma imagem linda, saiu, vai voltar. Com certeza, João Alexandre vai voltar.
Pois é, mas é isso, Líbia, que a gente está falando, a importância da vida, né? A importância da gente oferecer possibilidade da pessoa viver. Né? Aquela pessoa que já está enxergando a coisa pelo outro lado, já está mal, já acredita que não vai funcionar mais. E nós vamos falar justamente com o CVV. O João Alexandre veio justamente para isso. Vamos aguardar ele voltar, porque ele volta, se Deus quiser. Né? Deixa eu ver, não tem mensagem nenhuma dele, é porque ele está em busca. Esse tema me traz, né, lembrança de alguns casos de pessoas conhecidas, até mesmo artistas, né, que tentaram, né, o suicídio, e as pessoas ficam sem entender porque aparentemente parecia estar tudo bem. Tá bonito agora, hein? Olha o João Alexandre aí voltando. Tem som agora, João? Em voz. Tem som? Agora tem. Agora tem. Tá baixinho, mas agora tem. Então vamos cumprimentar o homem, Líbia. Vamos lá. João Alexandre, boa noite. Obrigado por estar aqui. É um prazer, Frederico, estar presente aí na sua live. Agradecer por esse convite. Esse convite honroso, né? Agradecer a Líbia, a todos que estão nos acompanhando. E a gente espera, né, nesse momento aí dessa conversa, falar um pouco mais sobre o Centro de Valorização e vive de pandemia, e a importância mais do que nunca que nós temos que ter com a nossa saúde emocional, com a nossa saúde mental, que muitas das vezes sofre tanto preconceito, né, quando a gente fala e aborda esses temas. Então é um prazer estar presente aí com você e todos nessa... Eu sou do tempo, João, que todo mundo que dizia que estava... Aliás, nem dizia que estava se tratando com psiquiatra, porque isso era uma coisa incrível. Lembra disso? Inconcebível. Você vai ao psiquiatra. E agora? Lado, né? As pessoas tinham vergonha, escondiam. Tinham vergonha. E hoje a gente sabe que tratar, como você falou, da saúde mental é algo assim fundamental, é necessário e todos nós precisamos. Agora, antes de começarmos as perguntas, João, explica um pouquinho o que é o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Não está legal o som, não. Tem alguma coisa que está falhando aí. Não está, não, João. Está sem som. Deve ser o plug ou alguma coisa aí no aparelho. Oi. Hello? Não. Não está. Não está. Não está funcionando. Está querendo, mas não vai. Vai lá, vamos ver. E agora, foi? Agora foi. Agora tá. Ei. Tá bom? Cara, eu quero ouvir sua voz. O CVV, né, o Centro de Valorização da Vida, é uma instituição que existe desde 1962 no Brasil e que realiza um trabalho que é de apoio emocional e prevenção ao suicídio. E as formas de atendimento que o CVV disponibiliza gratuitamente para a sociedade, a mais conhecida é o telefone. Hoje nós temos o telefone 188, que funciona 24 horas, todos os dias. O CVV também atende através da internet, através do site cvv.org.br, na qual a pessoa pode ser atendida através do chat ou através do e-mail. O CVV também atende pessoalmente nos seus postos, que são espalhados pelo Brasil, e também aquele atendimento via carta, né? Aquela carta que chega do correio, que geralmente hoje a gente recebe a carta só de cobrança. E o CVV torcida por nós. E o CVV também atende as pessoas que escrevem carta para o Centro de Valorização da Vida. E muitas pessoas perguntam, peraí, Centro de Valorização da Vida, prevenção ao suicídio, até a pessoa escrever uma carta, colocar no correio, e essa carta chegar ao Centro de Valorização da Vida, o voluntário responder, até chegar essa pessoa, a pessoa já morreu. Geralmente fazem esse tipo de pergunta. E o que a gente diz é o seguinte, quando você dá a possibilidade àquela pessoa de escrever e pontuar a sua própria história, a gente considera aquele momento o momento inicial da valorização da vida. Sim. Como que, olha, tem alguém interessado naquilo que você tem a dizer. Tem alguém Eu recebi, o correio me trouxe.
Se bem que Então, com o correio que nós é, temos hoje, eu acho que a pessoa acaba cometendo suicídio, viu? Porque, olha, tá brabo, hein? Tá brabo. E Agora, o dessas CVV começou na... Oi, e Líbia. dessas 4 modalidades, tem alguma que seja mais utilizada? Ou a carta, ou o chat, o presencial, ou o telefone? A mais utilizada é o telefone. Nós temos hoje o telefone 188. Foi feito um acordo com o Ministério da Saúde e a pessoa hoje pode, por exemplo, fazer uma ligação para esse número do celular, sem a necessidade de ter crédito. Então, essa gratuidade na ligação potencializou ainda mais, né, a procura pelo serviço. Então, a gente tem o telefone como o principal veículo, né, de comunicação e também o chat. E o chat ele traz algo muito curioso. O chat ele é mais procurado pelos jovens. Os adolescentes, os jovens procuram mais o chat. Às vezes, esse jovem tem uma dificuldade de verbalizar os seus sentimentos. E quando ele encontra, através da digitação, a possibilidade, né, de expor aquilo que está sentindo, a gente percebe que ele se sente mais à vontade nesse meio tecnológico. Então, o chat ele é muito procurado pelos adolescentes. O chat também é muito procurado por brasileiros que residem no exterior. Às vezes se sentem solitários e, através desse mecanismo do chat, eles conseguem se comunicar com o Centro de Valorização da Vida. E vale lembrar que esse tipo de atendimento via chat, o CVV é uma instituição pioneira no mundo, né? O CVV foi o primeiro a iniciar esse atendimento e também muito procurado. Muito legal, né? E você percebeu, Líbia, para cada situação, para cada público, o CVV tem uma opção. Que coisa interessante. É para fazer viver mesmo, é não deixar morrer. Vamos salvar vidas. Né? E é gratuito, Líbia, né? Até mesmo no celular. gratuito. Não, não, não. É sinal que o Ministério da Saúde reconhece o Centro de Valorização da Vida como algo importante para as pessoas. Né? Então, muito legal que isso aconteça. Agora, Líbia, a palavra é sua. Então, Gostei do então, ficou bonito. quando a ligação caiu, eu estava exatamente comentando com o Frederico, João Alexandre, o seguinte: às vezes nós somos surpreendidos com notícias de pessoas que tentaram suicídio. E assim, aparentemente estava tudo normal aos nossos olhos e da sociedade. Mas eu imagino que aquela pessoa que tenha um contato mais próximo, ela teria percebido algum sinal, né? É possível a gente prever essa situação? Quais seriam, né, os sinais que a pessoa com tendência ao suicídio vem apresentando, né? Os sinais de alerta para os amigos e para as famílias começarem a olhar que ali tem alguma coisa que precisa ser dita e que não está conseguindo externar. Quais seriam? Assim, é bom deixar bem claro que o suicídio é um problema de saúde pública. E mais de 96% dos casos estão relacionados aos transtornos mentais. E a gente tem aí a depressão como um dos principais fatores. E existe um preconceito muito grande ainda dentro da nossa sociedade com relação a isso. Existe, na verdade, um estigma. E o estigma ele traz dentro dele, né, dentro do seu esboço, o estereótipo, que são as nossas crenças, né, em relação a determinadas situações, o preconceito e a discriminação. Então, o que ocorre é que, muitas das vezes, a pessoa passa por um processo de depressão e ela não busca, por exemplo, o atendimento especializado. A gente tem esse preconceito, né, com relação à questão da doença mental, e quem sofre também são os profissionais que atendem na área da saúde mental. A gente ainda tem o preconceito de achar que o psiquiatra é louco, e que a gente vai entrar num consultório, né, psiquiátrico e ele vai nos induzir de remédios e a gente vai ficar dependente para o resto da vida dessas medicações. Então, a gente meio que descaracteriza a importância desses profissionais. Tem pessoas que acham que psicólogo, uma terapia, e você também, né, como terapeuta, acha que, pô, eu não vou procurar esse tipo de serviço porque eu não sou louco. Então, a gente vive numa sociedade em que você tem que dar resultado o tempo todo, você tem que colaborar, né, com produção. E o que ocorre? Essas pessoas, a tendência delas é se retraírem, elas vão se afastando cada vez mais das outras. E a gente costuma dizer que o caminho mais curto que pode levar uma pessoa, por exemplo, a cometer o suicídio é justamente o isolamento social.
Nós somos seres da convivência, nós fomos criados para esse tipo de convivência. A gente tem um exemplo aí da pandemia, né? A falta do contato físico, a gente olhar, né? Apertar a mão, abraçar, a falta que isso faz para nós como seres humanos. Então, a questão do suicídio, ela abarca tudo isso. E é muito difícil a pessoa perceber, muitas das vezes, os sinais, né? Os sinais são muito difusos. Você tem, por exemplo, a depressão sorridente. É aquela pessoa que mascara a depressão através da alegria. Você olha, por exemplo, na página dela de Facebook, só tem coisas bonitas, né, e momentos felizes. Então, como você vai imaginar que aquela pessoa, por exemplo, está passando por um processo depressivo? Então, é muito difícil observar esses sinais. A própria Organização Mundial de Saúde, ela diz que 80% deixam sinais. E, de fato, deixam sinais. E mais de 90% desses casos podem ser prevenidos. Através do quê? Através da informação. É necessário que a gente identifique, por exemplo, os fatores de risco que podem desencadear, por exemplo, o pensamento suicida. Então, o suicídio é um problema de saúde pública, mas que traz no seu bojo inúmeras implicações, como a depressão, por exemplo, o desespero. A pessoa não necessariamente ela tem um transtorno mental, mas uma situação de desespero pode levar ela a pensar em suicídio. E tem um exemplo que é muito clássico, é a pessoa quando ela recebe o diagnóstico de câncer. Há estudos que comprovam que aumenta a possibilidade de suicídio em mais de 200% naquela pessoa que recebe um diagnóstico de câncer. Quais são esses motivos? O medo do tratamento, o estigma que ainda circunda a questão do câncer, a pessoa se sente culpada em muitos dos casos. Por exemplo, no câncer de pulmão, a pessoa se sente culpada. Poxa, por que eu fiz uso do cigarro durante todo esse tempo? Por que eu não fiz uma dieta? Então, você vê que esse desespero pode levar essa pessoa, por exemplo, a cometer o suicídio de uma forma súbita. E aí entra a questão do CVV. Por exemplo, tem muitas pessoas que ligam para o CVV com diagnóstico de câncer e falam assim, olha, eu quero falar com vocês porque como é que eu vou dar essa notícia para a minha família? A minha família depende de mim, a minha família depende do meu trabalho, eu cuido de todos, e eu que cuido de todos, e agora eu estou precisando de ajuda, eu não posso mostrar isso para eles. Então você vê a natureza e o sofrimento que as pessoas passam diante de uma situação de desespero. Então você tem aí a depressão como um fator de risco importante, o desespero, a desesperança, quando a pessoa perde a perspectiva em continuar vivendo, e você tem o desamparo. O desamparo também pode levar uma pessoa a cometer o suicídio. E volto a ressaltar, é muito difícil a gente identificar esses sinais. Eu digo isso porque muitas publicações, e é uma crítica que eu faço, principalmente aos veículos de comunicação, que falam assim, olha, 90% dos casos podem ser evitados. 80%, mais de 80% das pessoas que foram vítimas do suicídio deixam sinais. Aí você pega, por exemplo, um familiar que está próximo a essa pessoa. Aquela informação que deveria ser uma informação preventiva passa a ser um incentivo para que aquela pessoa possa também cometer o suicídio. Ela passa a se sentir culpada. Poxa, 90% poderia ter sido evitado. De alguma forma, deixa sinais. Eu não percebi, então a gente culpabiliza muito aqueles que ficam. Por isso que hoje é importante também, se fala muito, a questão da pós-venção. São pessoas que vivenciaram esse luto, vivenciam o luto do suicídio, porque um dos motivos que agrava, né, esse núcleo familiar, esse núcleo de amizade, é justamente essa sensação de culpa. Poxa, eu poderia ter evitado. E a gente sabe que é muito difícil, às vezes, a gente perceber esses sinais. Você vê, por exemplo, uma criança. A gente não imagina, por exemplo, uma criança sofrer de depressão. E é muito mais comum do que a gente pode imaginar. A gente vê lá a criança, né, no videogame, né, naquele mundo dela, às vezes até brincando, e a gente não percebe que ali tem um ser que está precisando de ajuda. Então, é muito difícil perceber esses sinais. E, assim, o primeiro passo importante é a quebra do estigma com relação às doenças de cunho emocional e psiquiátrica. A gente tem que quebrar esse tabu. A gente tem aí conhecido um holocausto chamado Holocausto Brasileiro, que é até um livro da jornalista Daniela Arbex, que ela relata, né, um verdadeiro genocídio que houve em Barbacena, onde na década, né, de 60, pessoas eram levadas até aquele, né, o maior complexo,
de manicômios do Brasil, em Barbacena, e as pessoas eram levadas para lá, eram mais de 5.000 pessoas, e muitas das vezes aquelas pessoas eram descartadas pela sociedade. Você tem ali no histórico, né, de Barbacena, mulheres que engravidavam, né, fora do casamento, engravidavam de seus patrões e eles mandavam para o manicômio de Barbacena. Você tem pessoas ali que sofriam de outros problemas e eram encaminhados e descartados. Tem até uma expressão, né, utilizada, trem de doido. É justamente esses vagões que iam para essa triste história, né, brasileira, que é essa história, né, dessas mortes em Barbacena. Eu compreendo. Entendi. Doutor João, se nas minhas relações, né? Gostei, doutor João, ficou bonito, ficou bonito. Se eu perceber alguém com esses sintomas, né, com esses sinais, né, como que seria essa abordagem? Eu devo oferecer a minha escuta, porque a mente humana é uma coisa muito complexa, né? Porque eu imagino que as pessoas tenham receio de potencializar essa predisposição, começar a falar disso e, ao invés de ajudar, atrapalhar. Como seria? É melhor buscar logo uma ajuda especializada, né, e dar um jeito de remeter a pessoa, ou, de repente, oferecer uma escuta, porque não é uma escuta simples, né? Eu imagino que seja aí uma escuta sem críticas, né? Como seria isso? Eu percebendo que tem alguém com esse potencial, né, na minha relação. Tem uma frase do cronista Rubem Fraga que ele diz o seguinte: eu só consigo ouvir a palavra se os meus ruídos interiores forem silenciados. E o que ele quer dizer com esses ruídos interiores? É a nossa falta de paciência, às vezes, né, de ouvir o outro, a nossa pressa cotidiana, né, de levar a vida sempre correndo, a gente não ter aquele espaço para ouvir quem está ao nosso lado, nem perceber, por exemplo, os sentimentos que aquela pessoa carrega, a falta, às vezes, de empatia, né, se colocar no lugar daquela pessoa. Então, ele se refere a esses ruídos interiores. Então, o primeiro passo é justamente essa escuta empática, uma escuta ao ponto de você se colocar no lugar do outro, como você bem colocou, sem julgamentos, sem críticas, fazer com que a pessoa se sinta à vontade. É muito comum no CVV ligações mudas. Aí as pessoas falam assim: poxa, como é possível falar com uma pessoa muda, né? Uma pessoa que às vezes não fala. A gente sabe que a angústia é um sentimento que ninguém sabe definir ao certo o que é. Só sabe o que é angústia quem passa pela angústia. A gente costuma dizer que está com nó na garganta. Olha, eu estou com nó na garganta. Aí a gente vai até essa pessoa e fala assim: olha, eu vim aqui para te ouvir. E aquela pessoa não fala absolutamente nada. E nós, na nossa ignorância, o que a gente faz? Olha, quando você tiver algo importante para me dizer, você me procura, você me liga que eu volto. E, na verdade, aquela pessoa queria justamente uma companhia, porque o silêncio ele fala. Tem muitas pessoas que ligam para o CVV e ficam ali 20, 30, 40 minutos em profundo silêncio. E nós sabemos que aquela pessoa está na linha através da respiração, mas sabemos que ela está dentro de um processo de angústia. Então, você compreender essa angústia, saber que naquele momento ela só quer uma companhia para acompanhar todo aquele silêncio, faz toda a diferença. Então, quando a gente se refere a essa escuta empática, e é o primeiro passo, é o passo mais importante, a escuta, por que eu digo que é o primeiro passo importante? A gente pega, por exemplo, a pessoa que sofre de depressão. A gente, quando tem uma dor de cabeça, ou a gente tem alguma fratura, né, alguma torção, a gente sabe buscar ajuda, né? A gente vai lá no hospital, a gente liga para um amigo. Agora, uma pessoa que sofre de um transtorno emocional, psiquiátrico, dificilmente ela vai pegar o telefone para buscar uma ajuda, dificilmente ela vai agendar uma consulta com o médico, dificilmente ela vai até uma unidade de saúde. Então, quem está ao lado tem um papel fundamental em fazer essa condução. Você tem que reconhecer, né, ouvir e encaminhar essa pessoa para esses serviços de atendimento, porque é muito difícil uma pessoa que sofre de um transtorno mental andar por si própria. Então, ela precisa justamente dessa pessoa para acompanhar. E quando a gente fala de silêncio, eu lembrei até de algo muito curioso. A gente tem aí os bombeiros que realizam um papel muito importante naquilo que se refere, né, a irem até essas ocorrências de suicídio, pessoas que às vezes estão tentando suicídio em áreas perigosas, em pontes, em janelas. E a gente tem uma curiosidade em relação a isso. A gente sabe quando o bombeiro chega, não é verdade?
A gente sabe, porque faz barulho, né? O giroflex, a gente sabe que o bombeiro está chegando para algum tipo de ocorrência. A única ocorrência em que os bombeiros vão em profundo silêncio mesmo, são nas ocorrências de suicídio. Por quê? A equipe sabe que naquele momento o mais importante é o silêncio. É você deixar aquela pessoa à vontade, é você fazer com que ela perceba que você está preocupado com aquilo que ela está passando e sentindo, e sem fazer barulho. Então, o principal papel é ouvir, né? Ter a capacidade também de ouvir esse silêncio e conduzir essa pessoa, encorajar essa pessoa até essa ajuda especializada, que são os psicólogos, os psiquiatras, psicanalistas e demais terapeutas. Eu peço licença a vocês para lembrar a todos os nossos internautas que o assunto é da maior relevância. É um assunto importante para todas as pessoas, principalmente agora que nós estamos vivendo um momento meio que relaxado, mas ainda oficial de isolamento social. E o isolamento social permite que a depressão acabe sendo maior. Eu hoje conversava com a minha mãe, que mora com o meu padrasto, o meu sobrinho também, e ela dizendo para mim, ela tem 81 anos, ela disse assim, olha, é muito chato ter que ficar em casa, é muito chato você não poder ir ao supermercado quando quer, você limitar, você precisava fazer uma compra, você precisava fazer uma coisa e não faz porque não tem condição. Então, realmente é algo difícil, algo chato mesmo. As crianças, por exemplo, quando ficam muito tempo sem ver a turma, né, na aula, quando de repente chega aquela aula ao vivo, as crianças parecem que se soltam um pouco mais, choram às vezes com saudade da tia. E como choram? Quer dizer, isso tudo mexe com o psicológico. Então, você que está aí, você que meu amigo ouvinte, minha amiga internauta, vamos, por favor, compartilhar esta live o máximo possível, porque essa live não é para um nem para outro, mas para todas as famílias, para todas as pessoas que estão vivendo a dificuldade de, nesse momento, por exemplo, precisarem de um ouvido e não terem. Tá? Porque eu tenho ouvido do CVV, de repente assistindo a essa live, vocês às vezes pensam que não, mas muitas vezes, quando o Nelson faz uma live, quando o Edson faz uma live, quando o Sérgio Toledo faz uma live, ou qualquer pessoa, Renata Hidalgo faz uma live, às vezes tem alguém ali prestando atenção e querendo encontrar um motivo para melhorar a sua vida, encontrar um motivo para poder ficar um pouco mais feliz, ou pelo menos menos asfixiada, ou menos com aquela bola, aquele bolo engasgado aqui, que a pessoa não consegue dizer nada, a pessoa não consegue mostrar o que sente. Quero agradecer também ao seu Milton, pai do Miltinho, né? Motociclista de primeira, seu Milton. Nossa, mãe do céu. Aqui, o homem da moto vermelha, do capacete vermelho. E o filho dele é do capacete cor-de-rosa, né? Bom, fazer o quê? Faz parte. Mas então, quero mandar um abraço para eles também, né? Que Deus os proteja. Mas então, por favor, compartilhem isso, porque isso é muito sério. Nós não estamos falando de brincadeira, não. Agora, o João Alexandre, é tão sem ser brincadeira que você tem, assim, o número de acessos mensais do CVV em São Gonçalo, ou pelo menos semanal, alguma estatística das pessoas que procuram o CVV no município de São Gonçalo? Tem isso? Assim, hoje o CVV ele está incorporado dentro de uma grande rede de atendimento, que é o 188. Certo. Então, todos os postos hoje estão atrelados, né, ao mesmo atendimento. O que acontecia no passado? Nós recebíamos atendimentos de pessoas que ligavam para o telefone do posto, o posto São Gonçalo. Hoje isso não é possível. Hoje a pessoa liga para o 188 e ela pode ser atendida, por exemplo, por um voluntário em São Paulo, um voluntário em Minas Gerais, na região nordeste do país. Então, estão todos entrelados. E certo. A média de atendimentos hoje do CVV ultrapassa mais de 2 milhões de atendimentos. São cerca de mais de 3 milhões de pessoas que procuram isso geral. Anualmente. Isso geral. E o CVV São Gonçalo ele tem uma característica muito importante,
naquilo que se refere à questão da prevenção do suicídio. A instituição foi fundada aqui em São Gonçalo no ano de 2002, e além do atendimento que o CVV faz de praxe através do telefone, o CVV também, em São Gonçalo, faz um atendimento pessoal. Certo. Obviamente, né, por questões sanitárias, devido a essa pandemia, esses atendimentos pessoais estão suspensos, mas a procura é muito grande por esse tipo de atendimento. A pessoa se dirige até um posto e ali ela é ouvida, né, dentro desse clima psicologicamente favorável, como a gente diz. E, além desse atendimento pessoal, o CVV tem também em São Gonçalo um papel que eu acho muito importante naquilo que se refere a questões, né, relacionadas ao campo da saúde emocional. A gente tem o hábito de ir até as escolas, né, com palestras de valorização da vida, e nessas visitas que a gente faz, por exemplo, nas escolas, a gente percebeu, de forma muito clara, no município de São Gonçalo, o aumento de jovens que passam por problemas emocionais. A gente percebeu também em São Gonçalo o aumento de jovens que sofrem, por exemplo, tem gente que ainda acha que bullying é brincadeira e é coisa dessa nova geração. Bullying é uma coisa muito séria e leva, por exemplo, um estudante a um momento ali de isolamento social, de convivência, né, a ele, por exemplo, a pensar em suicídio. E é muito comum o suicídio em crianças e adolescentes que passam pela questão do bullying. E nós percebemos em São Gonçalo também uma incidência muito grande, bullying, automutilação, muitos jovens que se automutilam. E é muito difícil, às vezes, os educadores, né, os professores, perceberem esses movimentos. Por exemplo, a automutilação é um movimento muito escondido. Eles procuram, por exemplo, regiões que podem ser cobertas, por exemplo, o pulso. Né? Eles se cortam no pulso e usam uma camisa, por exemplo, de manga longa, e fica difícil observar. Então, a gente observou em São Gonçalo um aumento desses comportamentos autodestrutivos, né, que a gente coloca aí, a automutilação, o bullying e crianças que sofrem com depressão. E muitos casos dessa depressão também associada, por exemplo, à violência, né, violência doméstica, enfim, uma série de situações. Então, eu acho que o CVV ele tem muito a contribuir com o município de São Gonçalo, justamente porque ele traz justamente essa experiência dessa convivência. A gente também vai faz muitos trabalhos, né, nas unidades de saúde da família, principalmente na época do Setembro Amarelo. A gente está aí, né, beirando aí o Setembro Amarelo, que é o mês que é dedicado à prevenção do suicídio. Então, a gente traz grandes informações nesse sentido. E foi através dessas informações, né, coletadas por nós, voluntários do CVV, que foi criada, por exemplo, em São Gonçalo, a Lei 803/2018, que ela é oriunda do projeto 0172 de 2016, que institucionaliza a Semana de Prevenção ao Suicídio e institui o Setembro Amarelo no calendário oficial da cidade. Essa foi uma conversa, né, entre o CVV e o Poder Legislativo, juntamente com o vereador Alexandre Gomes, e foi sancionado, né, pelo atual prefeito. Então, isso é prova, né, da importância do CVV para o município nesse sentido, né? Manter essa relação, esse diálogo, troca de informações que vão favorecer ao poder público, principalmente as secretarias, né, de saúde e as secretarias de educação. Perfeito. Você falou em automutilação entre jovens. Realmente eu tenho ouvido muito, né, falar disso. Deu uma travada. Agora sim. Eu queria entender o que esses jovens relatam, qual seria a sensação, além da dor, emocionalmente falando, quando eles fazem aqueles cortes. O que acontece ali é o quê, né? A angústia que daquele momento eles conseguem dar uma esvaziada. O que leva a isso? O que eles trazem em relação a isso? Quando a gente pega, por exemplo, um adolescente com histórico de automutilação, e a gente vê que ele traz no seu bojo situações, por exemplo, familiares, né, agressões. Às vezes aquele jovem está passando por uma depressão. A gente sabe que um adulto, né, é difícil, né, reconhecer a depressão como doença. A gente acha que depressão ainda é tristeza, é um sentimento que vai passar.
Agora, imagina uma criança, né, uma criança se sentindo angustiada, uma criança que sofre com a depressão. Então, aquilo é tudo muito angustiante para essa criança. Então, quando ele busca a automutilação, é uma transferência de dor. Aquela dor que ele não reconhece, né, dentro de si, ele passa a reconhecer no plano físico. Então, quando eu me corto, por exemplo, eu sei exatamente onde está doendo. E, por incrível que pareça, aquilo causa um certo alívio momentâneo. E a automutilação ela é muito perigosa porque ela vicia, né? Eu vou me viciar, me aliviar. E como é um movimento que é muito difícil de identificar, é difícil até a escola identificar, e nunca existe um estudante fazendo sozinho a automutilação. Geralmente é um grupo que age e se reúne, por exemplo, para se automutilar. Por exemplo, você tem lá um jovem que sofre de depressão. Aí ele está lá, geralmente no banheiro da escola, né, que são os locais que não há uma supervisão, por exemplo, não há possibilidade. Aí ele encontra um coleguinha que chega para ele e fala assim: olha, eu estou chateado com meu pai, eu estou sofrendo bullying, olha, eu estou preocupado, eu não sei o que fazer. Aí o que ele sugere para o outro? Olha, eu tenho uma alternativa para a sua dor. Olha, eu faço isso e me sinto aliviado. Aí esse jovem vai, se sente aliviado. E isso vai se multiplicando. E o ruim da automutilação é que a criança se habitua a sentir dor. O adolescente ele se habitua a sentir dor. E nós sabemos que um dos entraves, né, para a pessoa cometer o suicídio é o medo de sentir dor. Então, quando a criança se automutila com frequência, ela perde justamente esse medo. Então, você tem uma criança que perdeu o medo da dor, você tem uma criança, um adolescente que ela é impulsiva por natureza, né? Os adolescentes são impulsivos por natureza, e os adolescentes são imaturos. Então, você tem um combo, né, de imaturidade, você tem um combo de sofrimento, você tem um combo de uma pessoa ali que é impulsiva. Então, é muito comum, né, a multiplicação dessa automutilação, e toda automutilação remete a um problema emocional, problema psiquiátrico, que muitas das vezes a família nega, né? É muito comum o pai e a mãe negar. Eu não quero ter um filho com depressão, eu não quero ter um filho com um transtorno, né? Uma esquizofrenia, um transtorno bipolar. Que isso? Meu filho não tem nada disso. Eu vou comprar um presente para ele, vai estar tudo resolvido, isso vai passar. Então, isso é uma grande ignorância que mostra justamente esse preconceito que existe entre nós. Às vezes, os próprios pais negam, né, em seus filhos porque eles não querem, né, meu filho não, que isso, meu filho não tem problema dessa natureza. E vale ressaltar, né, nesse sentido, que dentro, né, dessa faixa etária, entre os adolescentes e os mais jovens, os autistas são os que mais pensam em suicídio. Inclusive, tem um estudo, né, norte-americano do Centro de Controles de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos que mostra que a pessoa com espectro do autismo leve tem 9 vezes mais chance de cometer o suicídio do que aquele que não tem. E 28% dos autistas pensam diariamente em dar cabo da própria vida, né? E às vezes esse adolescente está presente dentro das escolas e é muito difícil, né? A gente às vezes poder chegar até eles para poder conversar, é muito difícil. Então, quando a gente fala dessa automutilação, a gente tem sempre que se remeter a um processo autodestrutivo que não começou na automutilação, mas pode trazer ali no seu esboço, né? A violência doméstica. É muito comum, por exemplo, crianças que sofrem violência sexual de seus pais, padrastos. É muito comum. E uma criança não vai chegar abertamente e falar isso para o professor, não vai falar isso abertamente para um amigo. Então, ela vai sofrendo de forma calada. Ela não sabe, às vezes, que pode buscar ajuda. Existe aí, né, o Disque Direitos Humanos, o Disque 100, que dá toda a orientação nesses processos. É importante os conselheiros tutelares, né, do município ter um olhar humanizado para essa questão. É importante educadores preparados para essa observação. Então, assim, o município, né, ele tem um papel fundamental, principalmente as secretarias municipais de educação nesse sentido, porque é importante a identificação precoce, porque tudo que a gente identifica de forma precoce é mais fácil de remediar. E, por exemplo, as palestras que o CVV realiza são fundamentais nesse sentido. Tem um estudo que mostra, a gente tem uma ideia, no Brasil ocorrem 32 suicídios por dia. É um suicídio a cada 45 minutos. E tem um estudo da Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio que para cada caso consumado existem em média mais de 25 casos. Então a gente está falando de um país que tem uma tentativa de suicídio a cada 2 minutos.
Então, isso é muito sério. E isso é daquilo que a gente consegue visualizar e ser computado. E a gente sabe que o número é muito maior. Então, é muito importante essa conversa e esse bate-papo a respeito desse assunto, que é justamente para quebrar esses mitos, né? Você, quando, por exemplo, tem um suicídio de um adolescente dentro de uma escola, aquilo afeta toda a escola. Os professores sentem, os colegas mais próximos sentem. Os professores, todo mundo. Sumiu o seu som. Sumiu o seu som. Sumiu o seu som. Mas enquanto ele recupera o som, tá, a Ana Luiz Antunes já chegou aqui, né? Boa noite, está fazendo a produção direto. Professor Wellington Bidu, mestre Bidu de capoeira, professor de educação física, está aqui também, boa noite. Doutor Sérgio Toledo Rodrigues, estou aqui, estou vendo o doutor Sérgio. Também está presente o doutor Adir Martins. Será que você agora tem som, João? Frederico? Oi. Ele tocou em um ponto muito importante, sabe por quê? Agora que eu entendi o mecanismo. Essa coisa de automutilação de jovens é muito comum, já tem um tempinho, e eu já ouvi que era moda. Só que não é moda. Não. É a forma que um adolescente aprendeu para lidar com a angústia, pelo que ele explicou, e está passando isso para os outros. Na verdade, essa prática não é uma questão de moda, é a questão que eles estão começando a se organizar para lidar com a angústia. João, será que você agora está com som? Está me ouvindo, Frederico? Agora sim. A Líbia estava falando uma coisa, eu vou pedir que a Líbia repita, porque você precisa ouvir isso, João. Eu gostei, viu, Líbia? Deixa o João ouvir. Você tocou em um ponto assim, extremamente importante, que é da automutilação dos jovens, né? Eu já ouvi isso como se fosse uma moda. E aí você explicou, eu consegui entender qual é o mecanismo, né? Então, um jovem aprendeu a lidar com suas angústias dessa forma e está ensinando para os seus amigos. Os outros aderiram, eles não aderiram a uma moda, eles aderiram porque eles também estão com o mesmo sentimento, estão tendo dificuldade de lidar, e tem ali a solução, né? Isso precisa ser levado, né, abordado, né, esse assunto. Isso é importante, não é moda. Não é só moda. É verdade. O Sérgio Toledo está aqui dizendo, você sabia que o CVV em São Gonçalo começou no Rotary Clube Zé Garoto, com o Moraes e seu depoimento? Moraes foi voluntário durante muitos anos, né, meu querido João Alexandre? Realmente é importante a gente lembrar sempre do Moraes, que o Moraes é uma pessoa maravilhosa. O Sam Oliver, grande amigo nosso também, eu só não sei o estado do Sam. Sam, responde aí para mim qual é o estado que você está, mas também está acompanhando a gente, porque é um assunto importante, um assunto instigante, principalmente porque muitas vezes a gente não sabe por que os problemas se processam na pessoa e por que ela constrói aquele clima ou aquele entorno de suicídio. Isso aí é um problema, isso aí é uma coisa que a gente tem que trabalhar, tem que pensar. E eu sou testemunha, viu, Líbia, do que a palestra do CVV faz para os alunos. Porque eles saem dali respeitando mais os outros, saem mais conscientes, mesmo os pequenos, tá? Eles saem mais conscientes, saem mais capazes de entender os outros e começam a evitar o bullying, assim, de uma forma muito clara. O Sam Oliver está dizendo aqui, sudoeste da Bahia, olha a Bahia aí se fazendo representada na nossa live. Valeu, Oliver, tudo bem? Sam Oliver é o homem que está mandando lá no sudoeste da Bahia. Mas tem um ponto importante também, eu não sei se o João Alexandre vai concordar comigo. A vida moderna, as pessoas estão usando muito o Zap. E, às vezes, falando de trabalho fora do horário comercial. Então, assim, coisas que... O momento que é para estar
com a família e com os amigos, você está ali naquele zap, né? E aí você tem que aprender a lidar com a tua angústia, e ainda tem a angústia do outro que fica te chamando no zap para lidar com o problema que ele poderia ter resolvido durante o dia, né? Às vezes você tem um evento na segunda-feira, a pessoa não vai, já era uma situação previsível, ela deixa para te avisar domingo. Ela poderia ter te avisado na sexta, no horário comercial. Então, as pessoas meio que abusam dessa facilidade, né? E aí os papais e as mamães também estão muito no Ana zap. Luz fica danada da vida. Oh. E deixam de dar atenção aos filhos, constituir os seus filhos. Então, assim, eu acho também que o bullying faz parte da infância de todo mundo, gente. Eu sofri bullying, eu ganhei tanto apelido, mas eu dava apelido também. E eu tô aqui, talvez porque você fosse muito alta. Nossa, muito apelido. Cada coisa. E aí eu não sei se tem a ver com essa vida moderna. Eu acho que emocionalmente talvez as crianças estejam mais frágeis. Eu não seria, João, os papais e as mamães começarem a se preocupar mais com a constituição dos seus filhos para que essas brincadeiras não impactem tanto. Porque faz parte, vai chegar uma hora que vai ficar chato, a gente não vai poder brincar de mais nada porque tudo é bullying. E é tão divertido também a brincadeira, gente. Vamos combinar. Eu, no primeiro ano ginasial, saía na porrada todo dia. E hoje a gente não pensa nessa possibilidade de jeito nenhum. Nada pode agora. E eu não sofria, não. Depois estava todo mundo amigo, entendeu? E já viu. Mas, João, você concorda com Líbia? Seu som, novamente. Seu som é contra a gente, João. Não, está saindo nada. Nada, nada, nada. Pode ser lá perto do aparelho. Tenta outra vez. Está desligando, ligando, está desligado. Agora, oficialmente, estou vendo que está desligado. Vamos ver. Melhorou? Agora sim, agora sim. Opa, legal. Eu concordo com a colocação da Líbia e acho super importante essa pontuação, porque a gente também cria, né, um imaginário de que tudo é depressão, de que tudo é voltado, né? E nem sempre é uma questão nesse sentido. E a gente percebe, por exemplo, na questão do bullying, para que haja o bullying é necessário existir 3 elementos. Alô? Oi, João, saiu de novo. Saiu de novo. Quando você falou dos 3 elementos, saiu. E eu estou curioso. Não, não está, não. Negativo. Negativo, João. Não. Está desligado. Agora sim, ligou. Vamos ver se sai. Os 3 elementos. Estamos curiosos aqui. Cabeça, tronco e membros. Não está saindo, não. Tem um chiado que parece que é plug. Continuidade comigo. Oi? Alô? Melhorou? Agora sim. Agora sim. Os 3 elementos. Agora foi. Nós estamos aqui indóceis. Não sei se Líbia, tá? Mas eu tô. Eu pensei em terra foguear, mas não é isso, não. Então vamos saber. São 4. São 4? Então vamos lá. Não é isso, não. Assim, estão conseguindo me ouvir? Sim, graças a Deus. Opa, assim, os 3 elementos, é muito importante a gente entender esses 3 elementos. A ausência de um elemento não há bullying. Não tem graça, por exemplo, botar o apelido de uma pessoa e as pessoas não curtirem aquele apelido. Então você tem uma relação desigual do mais forte, entre aspas, em relação ao mais fraco. Então você tem o agressor, entre aspas, você tem a vítima do bullying e você tem que ter a plateia. Então você tem o agressor, a vítima e a plateia. Por que o bullying hoje causa tanto dano sob o ponto de vista emocional numa criança? É porque essa plateia ela foi potencializada justamente com as redes sociais. Antes, o bullying, por exemplo, numa escola, ele ficava restrito aos muros escolares. E hoje, com o advento da internet,
essa gozação, essa brincadeira ultrapassa esses muros, né? E chega, por exemplo, às páginas do Facebook. Então, às vezes, aquela criança não tem a maturidade para poder lidar com as críticas, né, que são colocadas nesses ambientes virtuais. Então, a gente tem que entender essa natureza. E tem algo muito importante também, como a Líbia colocou perfeitamente. Quando você vê uma criança que passa por um processo de bullying, você vê que aquela natureza nasceu também no ambiente familiar. Você tem, por exemplo, aquele agressor, na maioria das vezes, é vítima de uma agressão dentro de casa. Então, ele agride uma outra criança numa forma de poder se proteger. Então, ele se protege através daquela carapuça, né, do mais forte. Na verdade, ele também é uma pessoa que precisa de ajuda. E você tem na figura, do mais fraco, aquela criança que recebe a superproteção dos pais. Ela não consegue. De novo, João. De novo. Nada. Sumiu. Enquanto isso, deixa eu passar aqui. O Sam Oliver está aqui dizendo: na minha época de escola, já me jogaram de cabeça para baixo na lixeira diversas vezes. Aí, Líbia, que coisa triste, né? Eu vi isso aí, eu fiquei curiosa. O que ele fez, gente? Nada. Pois é. E o professor Bidu está aqui, estou curioso e atento. Eu fiquei preocupado com essa, né? No seu tempo de escola, Sam, você foi jogado de cabeça para baixo na lixeira. Isso é maldade, assim, pura, né? Isso é maldade. Mas, como disse o João Alexandre, que vai voltar a qualquer momento, muito provavelmente esses agressores precisavam muito mais de ajuda do que você mesmo, né? Porque é coisa triste. Voltando o João Alexandre aqui, retornando. Oi, João. Consegue ouvir? Consigo te ouvir. Você me ouve? Ah, tá. Ouço sim. A imagem está parada. Deve ser a internet, viu? Mas olha só o que o Sam Oliver colocou. Na minha época de escola, já me jogaram de cabeça para baixo na lixeira diversas vezes. É isso também, né, ô João? Sim, Não, está bem difícil. Está bem difícil. Oi. Vamos tentar ajeitar esse. Se for o plug, né? Oi, ouvi alguma coisa aí. Não, nada. Nada. Tá aí também o Frederico Oliveira Carvalho, também conhecido como Fredinho, né? Também está dando boa noite. Olha o seu Fredinho aí dando boa noite, com tremenda caneca de café e The End. Aliás, The Fred, não é The End, não, The Fred. Olha. Tentou, João? Será que consegue? Ai, que chato. Vai tentando, João, que a gente vai... Fredinho, qual estado, Fredinho? Fredinho é do estado do Rio de Janeiro, ele mora em Itaboraí. Fredinho está a alguns quilômetros daqui apenas. Tá? Tá pertinho. Tá pertinho. Fredinho está aqui. Hã? Não, porque assim, a lembrança que eu tenho dele é dele novinho. Não. O Fredinho hoje está com 16 para 17. Cresceu. A criança cresce. É igual o João Alexandre, praticamente avô. Será que dá para ele falar agora? Será que ele fala? Não, está paradão lá. É a internet mesmo, tá lenta. Mas vamos tentar continuar aqui, Líbia, enquanto o João tá preso lá, a internet dele está retida. Eu acho que é questão de alfândega, alguma coisa com a internet. Eu acho que é isso, assim, essa questão do bullying, a criança que faz o bullying tem que ser dada uma atenção especial para ela, porque não é normal esse prazer em ser perverso. Isso não é normal. Agora, aquela criança que sofre tem que trabalhar bastante a autoestima dela. Ela tem que reagir, né?
Na nossa época, nós... Não precisa reagir com brutalidade. Reagir quer dizer, ter alguma defesa. Não tomar aquilo para ela, porque se dentro da tua casa, né, a tua família reforça o tempo todo o quanto você é amado, o quanto você é importante, aquilo não vai ter tanta impactação. Claro que deve ficar chateado, né? E com as redes sociais, né? Que foi o que o João falou, acaba que potencializa. Então, é todo um constrangimento, né? Hoje não é só apenas a questão do bullying, mas o constrangimento... Olha o Fredinho falando, o senhor Frederico Oliveira Carvalho. Sou pequeno ainda, pô. Sou apenas o maior da casa. Quer dizer, lá ele é o mais alto. Pois é, fazer o quê, né? Pois é, fazer o quê? Aqui em casa também eu sou o mais alto, mas quem manda é a mais baixa. Fazer o quê? Né? Ora, essa. Você conhece a moça, né? Pois é. Ora. Mas, então, gente, vamos ver se o João consegue entrar, para ele, pelo menos, fazer as colocações finais da live de hoje. Foi meio conturbada por causa da internet, mas isso acontece e a gente consegue compreender. Enquanto isso, nós vamos, na terça-feira, nós vamos falar com Rodrigo Piraciaba. Rodrigo Piraciaba, que é o candidato a prefeito pelo PSB, ele vai conversar com a gente, vai falar sobre sua vida. Ô, João! Quanto tempo a gente não se vê, João? E aí, será que agora você está com som? Agora está. Mas aí, João, complementando... Agora eu estou com som, talvez? Parou de se mexer, mas está com som. Tá a com internet, som? pode ter certeza. Tá com som. O que a gente está falando é a questão do bullying, né, com relação à criança. E você tem do bullying uma criança que recebe uma super proteção, né, dos pais. Aí essa criança, assim, no momento, né, de poder se defender, ela não tem argumentos, né, e situações que dê a ela, por exemplo, uma estabilidade emocional para poder se defender. Então a gente defende muito essa questão da educação emocional, principalmente nas escolas, para que o adolescente, o jovem, ele possa ter acesso, por exemplo, a um novo vocabulário. Por exemplo, você tem aí a depressão, os transtornos mentais, o bullying, a automutilação, uma infinidade de situações que, às vezes, a criança não pede ajuda porque ela não sabe, ela não tem um vocabulário para externar aquilo que está sentindo. Então, por isso é importante essa educação emocional, como foi bem colocado pela Líbia, né, os pais, né, têm um papel fundamental nisso. Às vezes os pais estão muito mais preocupados, né, com seus afazeres do trabalho. Por exemplo, os adolescentes que buscam o CVV, eles não se queixam, por exemplo, da mesada, eles não se queixam do que está faltando, né, bens materiais. A queixa que eles apresentam é justamente a queixa de afetividade, a falta de atenção, a falta de um pai, de uma mãe que possa ali estar do lado dela, conversar, bater um papo. Eu sou voluntário plantonista da madrugada do CVV. E é muito comum, por exemplo, eu receber ligações de crianças que acordam de um pesadelo e não tem ninguém ali do lado, às vezes, para poder socorrer essa criança. Então, a família, né, os responsáveis, têm um papel fundamental nesse sentido, justamente para fortalecer, né, essa parte emocional dos jovens. Que bom que ainda as crianças ligam para o CVV. Quantas que não conhecem e não ligam e não procuram nada, né? É uma coisa interessante. Fala, Líbia. Eu tenho uma curiosidade, assim, com essa Você pandemia... é muito curiosa, sabia? Eu pensei em outra coisa agora. Nós fomos expostos a duas situações extremas, né? O medo de morrer e o medo aí de um colapso econômico, né? Com toda essa pandemia. Eu queria saber se aumentou a incidência de atendimentos, se houve assim um aumento importante. Assim, houve uma procura, né, maior. O CVV, por incrível que pareça, nesse momento ficou até mais conhecido, né? Muitas pessoas que não conheciam o trabalho do CVV passaram a conhecer de amigos que compartilharam, né,
os canais de atendimento do Centro de Valorização da Vida, e a gente percebeu o aumento e o conteúdo, né, que a pessoa que procura o CVV, mais de 90% desse conteúdo é um conteúdo relacionado justamente a esse momento de pandemia. E o que chamou a atenção nossa, né, do CVV, foi justamente a procura dos mais idosos. Nós sabemos que essa pandemia ela causa impactos em todos nós, né? Uns de forma mais direta e outros de forma, né, mais indireta. Mas a gente percebeu que o grupo mais impactado nessa pandemia, com certeza, foram os mais idosos. Isso porque, né, a gente vê quando o noticiário, né, vem na televisão e fala, olha, a gente está diante de uma doença, né, de uma Covid, e dado com os idosos e tal, e os idosos ficam, né, preocupados, e justamente com a forma que essas notícias estavam chegando. Muitos idosos se queixando da forma como receberam as informações. Só eles idosos morrem, com né? medo de dormir. Justamente. Tinha muitos idosos com medo de dormir. Ele falava, né, falando com o CVV, ele falando, olha, eu não quero dormir porque eu tenho medo de amanhecer morto. Né? O Você vê o Humberto tamanho falou do que a pavor Líbia que foi estava colocado assim. em relação a isso. O Humberto falou que a Líbia estava assim, vê, ela não dormia. Como idosa justamente... que é. Não, a saúde mental não está boa, não. É o pavor. Mas não. Tô lavando tudo aqui, lavando compra, né? E saindo menos, mas tô viva. Olha só, a pergunta vale do... a gente... Continua, João, pode continuar. Não, vale ressaltar, né, a importância, né, dos veículos de comunicação nesse sentido. Né? E notícia ruim é um problema de saúde pública. Você imagina uma pessoa fragilizada recebendo notícias ruins. E eu faço aqui uma crítica, mas uma crítica bem responsável, com relação, por exemplo, ao prefeito de São Paulo. A cidade de São Paulo tem quase 300 mil idosos, isso só na cidade de São Paulo. E você pega mais de 11%, né, desses idosos vivem sozinhos, são solitários. E desses solitários, mais de 20 mil têm mais de 90 anos de idade. E eu vi um pronunciamento do prefeito de São Paulo, o Bruno Covas, em que ele dizia, olha, a gente tem que abrir covas, a gente comprou número X de caixões, o município adquiriu geladeiras para poder colocar os seus corpos. Aí a pergunta que eu faço, você imagina um idoso recebendo essa notícia dentro de casa sozinho? Então, opa, já tem um lugar para ir. Justamente, então tem que haver uma empatia nessa comunicação. Os próprios manuais, né, que falam sobre como divulgar, por exemplo, o suicídio, no primeiro capítulo de todos os manuais eles vão falar da palavra empatia. Eu tenho que me colocar como que aquele outro vai receber esse comunicado. Eu faço também uma crítica ao nosso município de São Gonçalo. Eu estava passando pela rua e me parou um carro de som da prefeitura dizendo, olha, cuidado com a Covid, você tem que ir embora para casa, você vai morrer, coisas do tipo. E a gente sabe que o grupo de idosos é um grupo extremamente heterogêneo. Você tem o idoso que tem, né, a capacidade laborativa dele em dia, e você tem aquele idoso que está acamado. A pessoa que tem 65 anos, ela é idosa. E o que ou tem aquele que foi para o banco é naquele dia receber. Também justamente, tem isso, né? E você vê muito... A gente sabe, né, que aumentou a expectativa de vida do brasileiro, e você tem muitos casos que é um idoso cuidando do outro. Então, aquele idoso tem que ir para a rua, porque não tem outro jeito, não tem outra alternativa. Você tem os idosos que vivem solitários, não tem outra alternativa. Então, quando você vem com uma comunicação dessa forma, uma comunicação que eu acho sensacionalista, que cria terror, que cria pânico, ela é altamente prejudicial, e principalmente a esse público mais idoso, porque o idoso ele é muito ligado à rotina. E ele teve a quebra da rotina, né, retirada assim de forma abrupta, de um dia para o outro. Você não sai mais de casa. Aí você tem aquele idoso, né, que fazia ginástica, aquele idoso que ia na quitanda, aquele idoso que ia no supermercado, e você tira isso dele. Olha o impacto emocional que isso causa nesse idoso. Então, eu acho que os veículos, né, a grande imprensa, de uma forma geral, ela lidou... Não foi legal, assim, a forma de abordagem como foi tida, que a gente vem recebendo, e a gente percebia isso nas ligações, os idosos com medo.
E aí alguns falavam assim, olha, eu vou desligar a televisão porque eu não aguento mais ouvir só informações ruins. Então a gente percebe que os nossos veículos de comunicação pecaram nesse sentido. E a crítica que eu faço não é crítica de destrutiva, é justamente construtiva, para que quando situações, né, tiverem outras situações similares, a gente possa ter esse cuidado também com relação a essa informação. Então a gente viu os idosos muito apavorados, com medo de dormir. A gente viu, por outro lado, os adolescentes frustrados porque, poxa, eu queria iniciar os estudos na faculdade, é o último ano para poder prestar o exame do Enem. Então, isso é uma frustração muito grande nas pessoas, e acho que faltou essa preocupação com esse outro lado, né? A gente entender isso de uma maneira menos política, né? O vírus tomou uma dimensão política no Brasil, infelizmente. Sim, e a gente esqueceu de olhar justamente essa coisa, a importância dessa saúde mental. E como você bem colocou, Lívia, se colocar no lugar do outro, levar a solidariedade, alternativas, falar, olha, existe o CVV, o telefone é 188, funciona 24 horas, você pode ligar, o CVV está aberto para poder ouvir. Então, acho que isso é importante. Essas informações remetem à prisão, são informações que auxiliam as pessoas, né? Não é você criar um certo alarmismo, um medo, e com medo a gente não vence nada, a gente só fica com mais medo, e é isso que acontece. Paralisa. O Sam continua aqui, lá no sudoeste da Bahia. O CVV atende apenas menores? Eu tenho o número nos meus contatos, mas nunca liguei. Fala, João. O CVV ele atende toda a faixa etária, a todas as pessoas. O CVV é um trabalho voluntário, totalmente gratuito, de apoio emocional e prevenção ao suicídio. Então você tem ali, né, os atendimentos, você tem crianças que ligam, você tem adolescentes, você tem adultos, idosos que ligam. O CVV é muito procurado pelos moradores de rua que ligam para o CVV. Eles ligam do orelhão. O orelhão que a gente acha que não serve para mais nada, é muito utilizado pelos moradores de rua para ligar para o CVV. Muito comum um morador de rua pegar e discar do orelhão 188 e falar com o CVV. E por isso que eu sou um grande defensor desses orelhões. Eu quero que não acabe, não, porque tem muita gente que precisa desses orelhões. A gente tem aquele hábito de dizer, não, a gente não precisa mais disso, né? A gente tem um celular, para que o orelhão? E a gente esquece dessas pessoas em situação de rua, que muitas das vezes fazem uso desses orelhões, não somente para ligar para o CVV, mas também para ligar para outros serviços de emergência, como 190 da polícia, 193 do Corpo de Bombeiros, 192, né, da SAMU. Então a gente tem ali um público, né, que utiliza esses orelhões, e em grande maioria são esses moradores de rua. Então, respondendo, né, essa pergunta, o CVV está aberto a toda a faixa etária, a todas as pessoas, não faz nenhuma distinção de classe, de cor. O CVV é altamente aberto, não só através do canal 188, que é o telefone gratuito, mas também através do próprio site do CVV, o cvv.org.br. Você pode se conectar através de um chat, e o CVV está aí, mais de 50 anos, né, fazendo esse trabalho. Certo. Mais de 50 anos no Brasil, porque fora do Brasil tem mais, né? Tem. O CVV, ele nasce, né, ele é similar aos Samaritanos de Londres. Os Samaritanos de Londres foi um grupo formado na Inglaterra pelo reverendo Chad Vará. Ele era um reverendo da igreja anglicana, e ele foi fazer a extrema-unção de uma jovem, né, de uma jovem que tinha se suicidado. E quando ele descobriu o motivo que levou essa jovem a se suicidar, é aí que nasce o Samaritano de Londres. Essa jovem se suicidou porque ela achava que tinha contraído uma doença terminal. E ele descobriu que era o primeiro ciclo menstrual dessa adolescente. Então ela se sentiu apavorada, pensou que tinha algum problema, algum grave, e ela se suicidou. E após esse episódio, o reverendo Chad Vará, ele vai até um jornal em Londres e publica a seguinte frase: me proponho a ouvir as pessoas a contarem os seus problemas sérios de forma séria, de maneira séria. A história diz, né, que no dia seguinte uma pessoa atravessou o Canal da Mancha e foi conversar com o reverendo Chad Vará. E dele nunca mais parou de ouvir hoje. E tem uma frase que ficou muito popular, né, o reverendo Chad Vará, o fundador dos Samaritanos de Londres, ele dizia que aconselhar é a maneira mais eficaz
de você mostrar para o outro que ele é incapaz. Ele acredita, né, ele acreditava que o ser humano carrega dentro de si todas as potencialidades, ele tem dentro de si essas respostas. E não vai ser daquele conselho, né? Por exemplo, você tem o CVV, um atendimento de 40 minutos. A gente não tem em 40 minutos a resposta para a pessoa. Né? A pessoa está vivenciando aquilo há 40 anos. É muita prepotência da nossa parte achar que em 40 minutos vai dar uma resposta, uma solução para aquela pessoa. E o que a gente faz é favorecer, né, essa questão dela olhar para dentro de si. A gente costuma dizer que quem procura o CVV é como se fosse um texto despontuado. O texto despontuado, a gente não tem uma definição, a gente pode ter várias interpretações. Então, essa pessoa chega como um texto despontuado. E quando vai falando e encontra alguém que está apta a ouvir, ela vai pontuando, nessa releitura que ela faz da sua própria história, ela vai botando vírgulas, ela vai botando interrogações. E são justamente essas pontuações que faz ela respirar. Ela respira. Será que vai valer a pena eu cometer o suicídio? Será que vai valer a pena eu fazer isso? Então ela vai fazendo uma autoanálise e ela vai buscando todas essas potencialidades dentro dela. Por isso é muito comum uma pessoa ligar para o CVV desesperada, pensando em dar cabo da própria vida, e depois do atendimento, depois de 40, 50 minutos, ela se despedir dizendo que está com muita vontade de viver. E o que foi feito ali? Foi feito um trabalho de solidariedade, de se colocar no lugar do outro, de dar espaço para ela poder falar e ela poder olhar para dentro dela e ver que dentro dela tem muita coisa boa. Então é isso que o CVV faz. Legal. A Ana Luísa Antunes, né, está aqui, estava ouvindo naturalmente, isso aqui não sabia, foi muito bom saber disso. A partir de hoje também serei defensora dos orelhões. Precisamos ajudar as pessoas, os moradores de rua precisam e muito. Olha só, é uma posição correta mesmo. Concordo plenamente, é isso que tem que se pensar. Né? Então, o que a gente acha que é supérfluo, porque a maioria das pessoas tem um telefone, nem que seja colocando crédito, um pré-pago, não sei o quê, mas o morador de rua, aquela pessoa que habita a rua, ela não tem. Né? Então, ela precisa, de alguma forma, e adquirir um cartão é muito mais fácil do que comprar um celular. E vejam que coisa interessante, né? Eu estou me lembrando agora. Se fosse antigamente, não dava muito certo, não. Imagina a pessoa carregando tralhas de fichas até conseguir alguma coisa. E o CVV, a ligação é gratuita, quer dizer, o orelhão não precisa nem do cartão, automaticamente a pessoa pode ir lá e ligar para 188. Olha, gente, claramente aqui, ó, ligue 188, tá? Vai que você precise, né? A gente espera que ninguém precise, mas se você precisar, existe essa oportunidade, existe essa opção para você continuar mantendo sua vida. Porque se analisar direitinho, nós temos muitas coisas tristes na vida. Mas elas, quando a gente tem a cabeça mais ou menos arrumada, essas coisas tristes podem ser experiências que vão servir para a gente contar para os filhos, contar para os netos e deixar de viver essas coisas ruins, passar a viver as coisas boas. Né? Eu acho que é o principal. Líbia, é com você. Já está encerrando? Não, se você quiser fazer alguma pergunta, ainda está em tempo. Se o João Alexandre não tiver problema, eu também não tenho. Então, teria algum pré-requisito para ser voluntário? Boa! Boa. Essa o João gosta de responder. Essa é boa, né? Até porque a gente precisa muito aumentar o número de voluntários. Hoje a gente tem mais de 3.400 voluntários espalhados pelo Brasil, mas o número ainda é muito pequeno, devido à procura pelo serviço. E para ser voluntário do CVV, é necessário ter, a partir de 18 anos, a disponibilidade média de doação de 4 horas semanais para a realização dos plantões. A pessoa realiza um plantão por semana, esse plantão tem uma duração média de 4 horas. E a vontade de participar do CVV. E o CVV tem algo muito interessante. Você pode ser um plantonista para atender na parte da manhã, na parte da tarde. Você pode atender os finais de semana, madrugada, porque é muito comum as pessoas, às vezes, falar assim, poxa, eu queria fazer um trabalho voluntário, mas eu não encontro tempo para poder fazer. E o CVV disponibiliza, né, várias faixas de plantões, né, dentro de vários horários,
e a pessoa pode adequar 4 horas da sua semana para poder realizar esse plantão. E para se tornar voluntário, é necessário fazer a inscrição, pode fazer essa inscrição no próprio site do CVV, o cvv.org.br. Ali tem mais informações a respeito da instituição, e a pessoa inicia um curso de formação. Esse curso tem a duração de aproximadamente 11 semanas, com aulas teóricas e práticas uma vez na semana. Aí vai ser de acordo, né, com os postos que a pessoa vai fazer parte. E o CVV também hoje traz uma tecnologia que permite a pessoa ser voluntário do CVV, por exemplo, virtual. A pessoa ela faz todo o treinamento, toda a capacitação através do ambiente virtual, e ela faz o atendimento também através de meios remotos. Ela pode fazer, por exemplo, esse atendimento na sua casa, por exemplo. Claro que, observando todas as questões de segurança, o CVV prima pela questão do sigilo e do anonimato. Isso tudo é ensinado nesse curso de formação. Então, assim, está muito aberto para as pessoas, né, poderem hoje participar do CVV. Aquela que fala assim, poxa, mas eu não tenho como me deslocar até um posto. Mas ela pode fazer esse atendimento, por exemplo, esses treinamentos na sua casa, né, através dessas novas tecnologias de comunicação e de informação. E voluntários, né, são sempre bem-vindos para aumentar esse quadro e fazer com que a gente, né, consiga atender aí mais pessoas, porque tem um dado que a gente às vezes luta muito contra isso para poder diminuir, é que muitas pessoas ficam na fila de espera, porque a procura é muito grande. Então as pessoas entram numa fila de espera para poder serem atendidas. Então quando a gente aumenta o efetivo de voluntários, automaticamente diminui esse tempo de espera. Mas lembrando que todas as pessoas vão ser atendidas, né? É só aguardar o atendimento e aguardar nessa fila de espera que será atendida. Então, agradeço aí a Lívia pela pergunta. Precisamos sim de mais voluntários e ter basicamente mais de 18 anos e a disponibilidade, né, e a vontade de querer fazer parte do Centro de Valorização da Vida. A professora Regina Silva, ex-secretária municipal de educação, ela está aqui, né, dando boa noite, dizendo trabalho importante, auxilia pessoas, cuida, e é verdade, Regina, o CVV é muito importante, é um patrimônio pela vida. Vai, Líbia, você ainda deve ter perguntas. Eu tenho. Então, dá para a pessoa ser voluntária de dentro de casa. No caso, se quiser ser por telefone, tem que ser diretamente na sede, é isso? Esse 188, né? O voluntário, ele trabalha dentro da sede. Não, obrigatoriamente não, né, João? Não, eu entendi que pelo chat ou pelo e-mail pode ser em casa, mas o telefone... Vai lá, João. Conta a história. Assim, o CVV hoje, né, ele, diante, né, dessas novas tecnologias de informação e de comunicação, ele permite, né, a pessoa realizar o plantão, por exemplo, no posto, que é o tradicional, a pessoa se dirigir até o posto, mas hoje é possível também fazer o atendimento telefônico em casa, porque essa central 188 é na verdade, um grande PABX. Então, você consegue, por exemplo, essa pandemia, a grande parte dos postos não estão atendendo, né, com esse deslocamento do voluntário indo até o posto. Então, os voluntários estão atendendo de forma remota, presencialmente. E você pode atender, eu, por exemplo, atendo de forma remota e as chamadas do 188. Então, você pode ser voluntária desse atendimento telefônico na sua casa. O que é necessário é o equipamento, a internet, não precisa uma internet de grande velocidade, a internet e um computador, né, para você poder fazer a instalação do ramal. E o que o CVV preza muito é essa questão do sigilo e anonimato. Obrigatoriamente você vai ter que realizar o plantão no lugar onde não esteja ninguém por perto, um ambiente silencioso, para que não quebre o sigilo daquela pessoa que procura. Então essas são recomendações, né, que a pessoa tem, mas isso é tudo informado na formação e é muito legal a gente ver o CVV, né, se adequar a essas novas tecnologias, né, e ampliar com isso o atendimento. Então, Líbia, pode fazer esse atendimento sim, na sua casa ali, e com certeza aí contamos com a sua participação aí no CVV,
É isso que a gente precisa, né? Ampliar esses canais. Só mais uma, pode? A saideira? Pode. Na formação, né, o voluntário, ele recebe um suporte emocional para evitar dele ficar absorvendo? Porque são muitas histórias, né? Ele está lidando com sofrimento. E hoje é dia do psicólogo, né? E da psicóloga. Hoje é dia do psicólogo. Então, meus parabéns aos psicólogos, às psicólogas, a todas as pessoas que dão apoio àquelas outras pessoas que estão necessitadas, e tantas vezes elas também são necessitadas e precisam de apoio de colegas. Então, essa pergunta tem todo o cabimento. É com você, João. É importante, né? E é muito comum esse questionamento. A gente costuma dizer que o CV ele nos leva, né, a um processo de redescoberta. É um mergulho interior, em que você vai observando em você, às vezes, preconceitos que você achava que não existiam. Então, nesse treinamento, a gente passa a olhar mais para dentro de si. Porque, veja bem, a gente sempre imagina que as pessoas que vão buscar ajuda do CVV são as vítimas da sociedade, são aquelas pessoas que passam por problemas Parou. Travou a internet dele. Mas, enquanto isso, o Carlos Ribas colocou aqui. O Ribas, Líbia. Oi, tá saindo, João? Ótimo. Agora voltou. Pode falar. Voltou? Está me ouvindo? Voltou. Hoje é dia do corretor de imóveis também. O Carlos Ribas está falando aqui. Mas, ao mesmo tempo, ele está dando parabéns aos psicólogos. E eu estou dando parabéns ao corretor de imóveis também, claro que sim. Eu vou mandar um beijo para o Carlos Ribas. Gente boa, né? Ribas, um abraço. E hoje ele está descontraído. Quem está descontraído, Ana Luz? Eu? Eu estou descontraído nada. Eu estou numa tensão nervosa. Bom, mas aí, João, conta. Acho que ele não está a fim de contar, Líbia. A internet dele não ajuda, cara. Ela é fogo. Ele está descontraído porque é um tema legal, né, Frederico? É verdade. Não, ela disse que eu estou descontraído. Então. Mas aí o Carlos Ribas respondeu, obrigado, prima. É tudo Ribas, né? Tudo Ribas. Beijo e tal. Eu não sei, porque meu bisavô veio para o Brasil com o irmão dele. Só que o irmão dele foi para São Paulo, ele veio para o Rio. De repente, nesse desencontro aí, talvez o Ribas seja meu primo, né? De repente ele vem Quem sabe, né? Quem sabe. Como o melhor parentesco nem sempre é o de sangue, mas o parentesco emocional, espiritual, né? Esse é o que vale mesmo. E você pode ter no laço de sangue o parentesco espiritual, o parentesco da sensibilidade, claro que pode. João, você está de volta. Então, tira a nossa curiosidade. Estou de volta. Vocês estão me ouvindo? Sim. Quando a sua voz aparece, é uma maravilha para a gente. Trabalha essa formação. Então, é necessário, né, nessa formação, ali a gente aprende a lidar com as nossas emoções, é muito importante a gente poder lidar com elas, como eu disse. Nem sempre a gente vai entender a vítima da sociedade. É muito fácil a gente ter empatia, né, de uma forma natural, né, com a vítima. Com o algoz a gente já fica um pouco mais... esse contato é mais dificultoso. E no CVV a gente aprende a olhar o ser humano, aquele conteúdo que ele traz e os sentimentos que ele traz. Então é dentro do conteúdo e desses sentimentos que a gente trabalha. Por exemplo, se a gente mergulhar com aquela pessoa junto àqueles sentimentos, a gente vai sofrer junto com ela. Mas a gente tem que entender que naquela hora ela quer uma companhia. E é isso que a gente faz, a gente presta essa companhia. Por exemplo, a gente quando está numa rua escura, a gente sente medo. Mas quando a gente tem a companhia de alguém, esse medo diminui. E se a gente tem mais pessoas conosco nessa companhia, o medo ele vai diminuindo. Até desaparece. Então o que a gente faz é justamente ser esse companheiro, justamente a gente fazer essa companhia, aquela pessoa naquele momento. E além do atendimento, os voluntários do CVV participam de reuniões mensais.
E essas reuniões mensais são justamente para poder lidar, né, com esses sentimentos. Pergunta-se ao voluntário como ele se sentiu, por exemplo, num atendimento difícil. Então, o CVV é uma formação que não se esgota naquele processo de formação do voluntário. É uma formação contínua. Cada dia a gente se depara com uma situação diferente, que às vezes é difícil a gente lidar. Então, é muito comum, né, essa pergunta, né, como eu vou lidar com aquilo? E a ideia que a gente faz também do CVV é de que a gente vai lidar com pessoas ligando desesperadas, né, querendo pular, se jogar de uma janela. E não, o que a gente mais percebe é uma solidão muito grande de quem procura. Tem pessoas que ligam para dividir alegria, por incrível que pareça. Eu lembro de uma vez, né, respeitando aqui o sigilo e o anonimato das pessoas que procuram, que um jovem me procurou, ligou para o CVV e eu tive, né, a felicidade de atendê-lo. E ele falou que angustiado, não estava conseguindo dormir, estava extremamente tenso com essa situação, porque ele estava feliz. Ele tinha passado no vestibular e ele não tinha com quem compartilhar aquela alegria. Ele precisava conversar isso com alguém, contar para alguém, olha, eu estou feliz, eu passei no vestibular. E quando ele encontrou, através do canal do CVV, né, alguém que pudesse ouvir, ele pudesse compartilhar essa alegria, ele se sentiu bem e conseguiu, né, se acalmar e conseguir dormir com mais leveza. Então, as pessoas ligam para dividir esses sentimentos. Né? A gente vive numa sociedade que, às vezes, a gente não pode confiar muito, né, nas outras pessoas, a gente tem uma desconfiança natural, né, o risco de alguém contar o nosso segredo para alguém, e o CVV trabalha justamente com essa questão do anonimato. Por exemplo, não existe um identificador de chamadas, a pessoa não precisa se identificar para poder falar com o CVV, porque a gente sabe que é importante para ela aquele anonimato, aquele sigilo. Então, ali ela se abre, fala abertamente dos seus sentimentos. Ou seja, você nunca liga de volta. Você nunca tem como ligar de volta. A gente não tem como ligar, mas a gente percebe esse retorno, né, da pessoa. No final da ligação, você vê que ela se sente melhor. A gente, por exemplo, épocas de festivas são as épocas que aumentam as ligações naturalmente, pelo menos em 20%. Por exemplo, no Natal. No Natal aumenta a procura pelo CVV em 20% pelo menos. São pessoas que se recordam, né, dos natais passados, gente queridos que se foram, pessoas que se perderam, e elas procuram o CVV para poder compartilhar esses sentimentos. E juntamente com esse aumento, vem também aquelas pessoas que ligam para agradecer, dizendo, olha, eu estou aqui festejando o Natal com a minha família, eu estou aqui comemorando mais um ano, graças ao CVV, que no momento mais difícil da minha vida, conseguiu me ouvir, conseguiu estar do meu lado. E a formação do CVV, a gente vê as pessoas falarem muito em oratória, né? Aquela coisa de falar, você tem que falar bem. E no CVV a gente aprende a ouvir bem, né? E é justamente isso que cativa as pessoas, o ouvir. E a gente é o tempo todo preparado para ser o coadjuvante da história. A gente não é o personagem principal. E a pessoa, quando liga e percebe que ela é o personagem principal e tem alguém ali que está ouvindo, né, dando esse canal de destaque, ela se sente valorizada. Então, o tempo todo, a nossa formação é para ser um grande coadjuvante. Né? E isso não é comum hoje na sociedade. Né? Todo mundo quer ser protagonista, todo mundo quer falar, todo mundo, né, tem suas opiniões, justamente. E no CVV a gente aprende a ser o protagonista. E isso é legal porque a gente vê que é muito bom ser coadjuvante. O coadjuvante tem um papel importante na vida das pessoas. Fundamental. É quem permite que o protagonista sobreviva, né? Justamente. Eu vou contar até um caso que aconteceu comigo. Às vezes me perguntam, João, qual foi o atendimento mais difícil que você teve? Claro que eu tive muitas dificuldades nesses atendimentos, mas o que me marcou, por incrível que pareça, foi um dia que um voluntário me ligou e falou, João, você pode fazer o plantão para mim no domingo? O plantão dele era às 15 horas. Eu falei, posso fazer seu plantão, e eu troquei com ele. Aí, nesse domingo, foi o jogo do Flamengo e Vasco. E eu sou um pouco ainda, né, um flamenguista assim, fanático. E eu fui lá atender. A primeira ligação que me veio foi de um vascaíno contente porque o Vasco tinha ganho do Flamengo. E, por incrível que pareça, eu fiquei incomodado com ele, fiquei muito incomodado com aquela ligação, porque eu sou flamenguista, o cara vascaíno, gol do Flamengo, ele falando que o Flamengo era aquilo, que o Vasco era bom, que não sei o que e tal. E aquilo me incomodou profundamente, a vontade, justamente.
A vontade que eu tive a vontade que eu tive foi desligar o telefone. Falei, cara, vou desligar, não vou ouvir cara. E estava me incomodando. E a formação do CVV, quando eu digo que ela é uma formação contínua, eu tive que superar o meu preconceito. Eu consegui ouvir o vascaíno e depois da ligação eu agradeci, porque eu percebi que na vida, uma hora você ganha e outra hora você perde. E a gente tem que dar valor àquele que ganha. E hoje eu respeito aquele que ganha. Por exemplo, se meu time perdeu, eu valorizo aquele que ganhou. E eu aprendi isso nesse atendimento com essa pessoa. Eu tive que abrir mão, né, dos meus preconceitos para poder dar lugar àquilo que dava prazer a ele, estava dando alegria a ele. Então, isso mudou muito a minha cabeça em relação a isso, né? Eu sou contrário a muitas coisas, mas é importante a gente valorizar a vitória do outro, né? É importante a gente abrir mão, às vezes, dessas coisas para valorizar aquele que mereceu, né? Muitas das vezes, quer dizer, o Vasco ali mereceu, jogou muito melhor que o Flamengo, mereceu aquela vitória. E no meu fanatismo, né, de antes, eu não conseguia enxergar isso, né? E aquela pessoa me ensinou e me deu uma lição muito grande. Na vida a gente perde e a gente ganha. E quando a gente perde, a gente tem que valorizar aquele que venceu. Eu falo para minha mulher que ela é flamenguista, né? Ela é daquelas mesmo firmes, né? Que ela diz assim, não é possível quando o Flamengo perde do Botafogo. Eu digo, mas você ganhou um botafoguense, que é coisa melhor. Ora, essa. Mas o Flamengo não perde, não, gente. Vocês estão enganados. O Flamengo deixa de ganhar. Tá bom. Vou botar você lá no CVV para ver se aprende alguma coisa. Tomara que não tenha. Eu não sei o que será se tiver uma situação dessa aí com o Vascaíno, não. Ainda mais Vasco. Acho que eu vou zoar, não sei. É mesmo, hein? Meu Deus do céu. Meu Deus. Já está reprovada. E, gente, estamos chegando ao final da nossa live, né? 1h31, era para ser 1h e a gente levou 1h31 minutos. Mas eu queria agradecer a vocês. Líbia, por favor, suas considerações finais da live de hoje, por favor. Gostei muito dessa live, só reforçou aquilo que nós já sabíamos, né? O teu primo irmão Carlos Ribas, ó. Tinha, ele tinha que dar o guarda-graça dele. Claro, tá certo ele. Ele quer que eu saia da minha graça. Mas, enfim, só reforçou aquilo que nós já sabíamos, né? E eu acho que o que ficou também é que nós precisamos trabalhar a nossa escuta, né? Uma escuta de qualidade. É o que ficou para mim de hoje, né? O CVV pode ser em qualquer dia, em qualquer lugar, com qualquer pessoa, né? Pode não ser o CVV institucionalizado, mas você aprender a ouvir é fundamental. Fredinho botou aí também, o meu Vasco está bem melhor depois que a Abel saiu, hein? Tá aí, ó. Provocação do Frederico Carvalho, número 4. Faz parte, né? Faz parte. Então, João, é isso aí, um beijão para todo mundo. Um beijão para todo mundo. Os telespectadores, para os amigos, para a família. Beleza. João, agora a mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas com relação não só ao CVV, mas com relação a uma... Talvez, eu não sei se eu posso chamar de escuta empática, eu não sei se é isso, mas a sua colocação, por favor. Tá conseguindo me ouvir, Frederico? Tô sim. Tá conseguindo ouvir? Sim. Alô? Sim, está saindo. Primeiramente, agradecer a você, por tudo que você faz, né? Por nós. Não faço nada. Valorização você foi um cara que trabalhou conosco. Uma coisa que eu me recordo muito de você foi uma vez que você me ligou, não sei se você vai se recordar, você me ligou numa véspera de Natal e perguntou, João, como é que é esse período no CVV? Eu falei, Frederico, aumenta muitas ligações, principalmente daquelas pessoas que perderam seus entes queridos. E você foi imediatamente, falou, olha, eu vou fazer uma publicação na minha página, você gravou um vídeo, fez uma publicação informando da existência do CVV,
e da importância da gente, né, ficar atento a esses momentos. Isso comprova a sua sensibilidade, né? Eu acho que é um assunto, quando a gente fala de suicídio e de assuntos que voltam, né, para transtornos mentais, são assuntos que remetem a uma... A gente tem que ter uma humanização para poder abordar isso, né? Se colocar de fato no lugar do outro, exercer essa escuta a ponto de observar aquilo que não está sendo dito. Eu acho que a grande força de uma escuta empática é justamente perceber aquilo que não está sendo dito. Então a gente percebe isso somente prestando atenção. E você é uma dessas pessoas que eu tenho um enorme carinho. A gente passou momentos difíceis no CVV de São Gonçalo, em que a gente estava perdendo voluntários, e você abriu, né, seus canais de comunicação, e através dos seus canais de comunicação, a gente aí conseguiu novos voluntários, ganhamos fôlego no CVV, e a gente é muito grato a você pelo que você faz nesse sentido, né, toda essa sua possibilidade. E a mensagem que eu deixo, né, é a gente se colocar no lugar do outro. Tem uma coisa que eu costumo dizer: a gente prestar atenção mais na questão da empatia, né? A simpatia, a gente percebe logo, né? A simpatia é aquilo que cria uma conexão. Eu consigo, né, criar uma conexão simpática com o outro. A empatia é um degrau acima, né, da simpatia. É quando eu crio essa conexão e me coloco no lugar daquela pessoa. E ao momento que eu me coloco no lugar daquela pessoa, eu passo a perceber coisas, né? Mas é necessário, para que eu possa perceber, né, esses sentimentos, esses conteúdos que a pessoa traz, é necessário eu me esvaziar um pouco para dar espaço para ela. E é justamente isso que o CVV faz através dos seus atendimentos. É dar esse espaço para essa pessoa, como eu falei, ser o coadjuvante na vida dela e valorizar aquela vida, né? Independentemente de qualquer coisa, é valorizar o ser humano. Então, a mensagem é essa, né? A gente exercitar essa empatia, e tem um degrau acima da empatia, que muitas das vezes a gente não fala dele, que é justamente a compaixão. Aquela compaixão que a gente vê em Jesus de Nazaré, né? Ele não era somente um ser empático, ele exercia a compaixão. Não era necessário, ele não só ouvia, ele ia até aquela pessoa e ajudava. E mais do que nunca, nesse momento de pandemia, a gente precisa exercitar essa empatia que precede a essa compaixão, que é justamente de ajudar o outro. E para ajudar o outro pode ser muito simples. A gente compartilhar: olha, existe o CVV, você que está triste, pode ligar para o 188, funciona 24 horas, todos os dias. Pode fazer a diferença na vida daquele que nesse momento está pensando em suicídio. E a gente sabe que a pessoa que pensa em suicídio, na verdade, ela quer se livrar de uma grande dor, de um grande sofrimento. E, infelizmente, não tem como, né, eliminar esse sofrimento sem levar junto. E quando a gente disponibiliza a escuta, a forma dela poder olhar dentro dela, enxergar a valência que ela vive nesse conflito de situações e conseguir, né, pensar em viver. A gente tem aí os policiais, né, militares. O suicídio é muito grande entre os policiais. As pessoas acham que está tudo muito bem com eles. De segurança pública mostrou que os policiais... Justamente. Você hoje morre mais policial de suicídio, são vítimas do suicídio, do que em combate. Então, isso mostra também esse olhar preconceituoso, né, estereotipado que a gente tem com relação aos policiais. A gente tem, né, dois viés, né, que predominam hoje no debate público. A gente acha que o policial é aquele braço opressor do Estado que está ali para massacrar, né, os mais oprimidos, e tem outro viés que acha que aquele policial é o super-herói, né? É o grande defensor da sociedade que vai defender todos nós, né? Então, essas duas visões descaracterizam a questão humana, né, daquele ser que está por detrás daquela farda. E a gente acaba esquecendo que por detrás daquela farda tem um ser humano que sente dor, um ser humano que sente medo de ir até o seu local de trabalho, um ser humano que se despede da família e não sabe se vai voltar. Então, é esse olhar que a gente quer ver na sociedade, né? A gente se colocar no lugar do outro. Muitos policiais sofrem de depressão e não buscam ajuda, porque é muito difícil um policial, num ambiente corporativo, militar, dizer que é frágil, que depende, né, de uma ajuda psicológica. Então, muitas das vezes, ele não busca essa ajuda. E tem um outro detalhe importante. O policial, por exemplo, quando está deprimido, com uma depressão diagnosticada, a arma é retirada dele, tem que entregar a arma até o seu comandante. E ficar o Deus dará. Que hoje
a arma de um policial é muito mais do que uma utilização para um serviço. Justamente, aquela arma significa também ele o ganha-pão dele, porque ele tem que fazer jornadas, né, de segurança privada, enfim. Então, por isso que ele não entrega. Aí você tem um policial que sofre de depressão, que não foi diagnosticado, não está sendo tratado. Muitas das vezes ele, por não receber esse tratamento, ele envereda, por exemplo, o caminho do uso, o abuso de álcool, por exemplo. Aí você tem um policial deprimido, um policial que faz uso abusivo de álcool, e ele tem um componente do lado dele que é um mecanismo letal, né, que pode levá-lo ao suicídio, que é a arma. Então, quando a gente, né, eu citei esse exemplo dos policiais, que é para justamente a gente se colocar no lugar do outro, né, nesse momento, e enxergar nuances, né, e coisas que às vezes passam desapercebidas. Então, nesse momento de pandemia, mais do que nunca, estender, né, as mãos e se colocar pronto a ajudar. Eu acho que faz toda a diferença na vida de muitas pessoas. Não precisam de muita coisa, não. Às vezes, uma escuta, às vezes, um aperto de mão, um abraço, pode fazer toda a diferença. Um abraço que está difícil hoje, né? Bom, o doutor Adir Martins está aqui com a gente, dizendo muito esclarecedor. E ele continua mais abaixo, deixa eu pegar aqui, ele diz aqui, ó, parabéns ao João e ao CVV. Também compartilhamos desse pensamento, doutor Adir. A Silene Pinheiro diz, boa noite, Frederico, e a todos os amigos. Boa noite, Silene. Por favor, compartilha essa live, porque essa live é muito importante para as pessoas. Ana Luiz Antunes, é um trabalho muito bonito do CVV e seus voluntários que prestam socorro aos que precisam. Parabéns, CVV. Parabéns, João Alexandre. E também, a seguir, a Ana Luz mesmo continua. Com a pandemia, muitas pessoas ainda passam por momentos de dores, sofrimento com perdas de parentes, amigos e até mesmo a solidão de quarentena. É verdade, concordo plenamente. E só para terminar respondendo aqui, quero dizer, João, que eu não mereço crédito nenhum, não. Isso aí é uma coisa que é inerente à comunicação. Se você quer fazer uma comunicação digna, você tem que comunicar a verdade. Então, eu tenho que primeiro agradecer a Deus por me dar a opção, a oportunidade de fazer a comunicação. Tá? Eu devo a Deus. Eu não devo, talvez eu não achasse que devesse às pessoas, eu acho que devo, sim, mas eu devo, em primeiro lugar, a Deus, porque Ele me dá essa oportunidade, que me dá essa possibilidade. Né? Então, se você tem um talento e você esconde o talento, você não está sendo um bom administrador daquele talento. E quem te deu o talento foi Deus. Ele te deu para você usá-lo e empregá-lo positivamente. E é só isso que eu quero fazer. Eu não quero fazer uma comunicação massiva para o mal, para alguma coisa. A gente quer falar sobre a verdade, falar sobre o bem. Se eu quero estar vivo, eu quero que o meu irmão, que a minha irmã estejam vivos, que estejam bem. Então, essa é a função dessas lives, é mostrar minimamente para São Gonçalo, mas hoje a gente atingiu o sudoeste da Bahia, e quem sabe a gente atinge outras pessoas que a gente não tem ideia de que estejam assistindo, acompanhando, né? Para que as pessoas dentro, ali no orelhão, no celular, mesmo sem o crédito, liguem para 188, que eu vou colocar aqui mais uma vez, faço questão de colocar, porque é fundamental, ligue para 188 e possa ser ajudado. Assim como a gente falou sobre os moradores de rua, assim como a gente falou sobre a alegria dos escoteiros que amam a pátria, que amam as pessoas, que querem ajudar, que são jovens que buscam ser saudáveis, na sua maioria. Então, gente, é só isso. Só isso. Eu quero agradecer a você, João. Muito obrigado. Líbia, você foi uma excelente parceira de programa. Muito obrigado, tá? Foi excelente, tá? E, gente, eu aproveito, então, para agradecer a todos, né? A todos vocês que estiveram com a gente. Continuem assistindo, vejam essa live de novo. Aquelas pessoas que não entenderam, assistam novamente, indiquem as pessoas para assistir, porque é uma lição de humanidade, de voluntariado, de respeito ao próximo e de amor à vida.
É isso que a gente deseja a todos vocês. Terça-feira estaremos com o pré-candidato a prefeito, Rodrigo Piraciaba, e na quinta-feira que vem nós estaremos com o grupo do SOS Animais. SOS Animais, para quem gosta de animais, que é uma boa terapia para todo mundo, né? Normalmente, quem tem um animalzinho se preocupa com o animal e não pensa em bobagem, vai pensar em cuidar do seu bichinho. Então, SOS Animais na próxima quinta-feira. E a vocês todos, muito obrigado, tudo de bom e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente!